Olá, turma, sejam todos bem-vindos novamente. Hoje é o nosso segundo encontro, nossa segunda aula, trabalhando a disciplina Direitos Educacionais de Adolescentes e Jovens em cumprimento de medidas socioeducacionais. Na primeira aula nós já trabalhamos uma temática, hoje nós iremos trabalhar uma segunda temática. Sou o professor Manuel Geilson Almeida Paixão e estamos dando continuidade na nossa disciplina. Hoje, em específico, nós falaremos da contextualização histórica da condição irregular ao de sujeito de direito. São apresentados os principais instrumentos normativos instituídos para responder às demandas sociais pertinentes ao público infanto-juvenil, a exemplo dos códigos de menores que regulam essa questão, antes da aprovação do ECA. Distinguir as atribuições e competência dos conselhos de direito e conselhos tutelares, importante mecanismo de participação, promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, nesta aula, nada mais vamos falar da questão do ECA, dos códigos de menores, que era um documento que antecedia o ECA. Também vamos falar a atribuição, vamos falar das competências, o que é que o Conselho Tutelar e os Conselhos de Direito fazem em prol das crianças, jovens e adolescentes. Temos como objetivo para esta aula identificar os principais elementos presentes nos códigos de menores, que é o documento anterior ao ECA, analisar a doutrina da proteção integral do contexto brasileiro, conhecer a política de atendimento à criança e ao adolescente prevista no ECA, como é que o ECA vem tratar dessas questões de direito em relação ao atendimento dessas crianças, desses jovens e desses adolescentes, e identificar o papel do Conselho de Direito e do Conselho Tutelar. Qual é a função dos conselheiros tutelares ou do Conselho de Direito? Então nós vamos estar explanando vamos estar buscando chegar a uma confirmação ou um entendimento destes nossos objetivos. Para iniciar, nós temos que voltar lá no século XVIII, onde as crianças eram abandonadas. E a principal causa do abandono dessas crianças era ocasionada pelas misérias. Outro fator muito comum era a mãe solteira. A jovem que engravidava cedo, não tinha condições de sustentar uma criança, então ela optava, era uma forma mais fácil, a abandonar esta criança. Muitas vezes pela condição econômica, pela sociedade que ela via essa situação como um afronto à sociedade. Era uma coisa que não era aceito nesta época, lá no século XVIII. Já no século XX, com o início da indústria, onde as pessoas queriam buscar uma condição de vida melhor, acontecia o êxodo rural, que era o quê? Essa mudança do campo para a cidade, onde o campo eles não tinham uma boa vida, tanto na questão trabalhista, questão social, questão educacional, eles vinham para a cidade em busca dessas melhores condições de vida, que eles pensavam que era de uma maneira, mas quando eles chegavam na cidade, era totalmente diferente, totalmente diferente. A questão, principalmente na questão econômica e social, eles vinham encontrar fome, não tinham emprego, não tinham uma moradia. Aí começava a questão dos abandonos dos menores, principalmente as mães solteiras. No início do século XX, as crianças abandonadas eram vistas pelas autoridades filantrópicas e juristas como um fenômeno preocupante, pois se acreditava que a vivência nas ruas ameaçava a ordem social e contribuía para o aumento da vagabundagem. Ou seja, essas crianças não eram vistas com um olhar diferenciado pelas autoridades.
elas eram vistas como um caso a ser pensado, uma ameaça, né? Elas eram uma ameaça para a ordem social, porque se aquela criança que estava na rua, uma das soluções dela era ir para o lado da vagabundagem, como se diz aqui no texto, né? Ele poderia se tornar um cidadão do mal, poderia se tornar uma pessoa que poderia escolher as maneiras fáceis para conseguir alguma coisa, né? Porque quando a pessoa está na rua, ela não tem outra saída, ela vai procurar um caminho para percorrer. E o caminho mais fácil é o caminho das drogas, o caminho da prostituição, o caminho da marginalidade, da criminalidade. Então, essas crianças estavam sujeitas a todas essas situações. Neste período, no século XX, foi criado a Roda dos Expostos. Que essa Roda dos Expostos era onde as mães, né, as mães que iriam abandonar as crianças, não tinham condições financeiras para cuidar de uma criança, elas depositavam nessa espécie de depósito de madeira, um cilindro de madeira, onde elas colocavam as crianças aí dentro, nesse espaço onde está aberto, e girava. E uma coisa interessante é que a pessoa que estava do outro lado, ela não via quem tinha depositado a criança. Então era uma forma de manter em sigilo quem estava abandonando essa criança. Ou ela fazia isso, ou ela dava para uma casa de caridade, né? E se tornavam também casos de polícias, e também se tornava um problema social que precisava ser contido, como as autoridades elas não aceitavam, né? Não eram, as crianças se tornavam um fenômeno preocupante, então elas não achavam interessante que essas crianças ficassem nas ruas. E com o crescimento das cidades, houve o aumento também da população, né? Principalmente a população que vinha do interior, que passava pelo êxodo rural, né? Com a iniciação do êxodo rural, que é essa migração do campo para a cidade. Houve também o aumento dos problemas urbanos. O que seria esse problema do, o aumento dos problemas urbanos? Se a população aumentava, precisava de emprego para atender essa população. E aí não tinha. Era uma coisa que não tinha. Então ocasionava a falta de emprego, a falta de moradia, a alimentação, o esgoto, a água tratada. Então todos esses eram problemas que se encontravam nesse período. O pai e a mãe que conseguiam ingressar nas fábricas como operário, trabalhadores das fábricas, trabalhavam 12 horas por dia. Ou seja, uma coisa que eles pensavam que era de um jeito, era totalmente de outro jeito, né? Eles não tinham tempo praticamente nem para o descanso. Uma coisa interessante lá com o início da industrialização, não sei se vocês já assistiram o filme Tempos Modernos, que ele retrata muito bem como era a situação dos operários nas fábricas, né? A questão do patrão e operário. O patrão dizia que o tempo era dinheiro, então ele não poderia parar, né? Então Charlie Chaplin, no filme Tempos Modernos, ele é um operário onde ele fica apertando parafusos e, portanto, ele operar aquela máquina, né, de apertar parafuso, quando ele deixa de apertar os parafusos, ele continua fazendo os movimentos, né? Porque ele não parava de fazer aquilo, se tornava uma coisa monótona. Quando ele ia, por exemplo, tinha o período de descanso para alimentação, o patrão também já tinha conseguido investido em uma máquina para alimentar, né? Onde não tinha tempo, né? Aquilo ali era um mecanismo para economizar tempo até na hora do descanso. Então ele dizia que o tempo era dinheiro. Os filhos começavam a ocupar as ruas. Então, se o pai, a mãe, passavam a maioria do tempo nas fábricas trabalhando, essas crianças passavam também a maioria do tempo nas ruas, ocupadas com outras coisas, né? Porque na rua encontra-se a droga, encontra-se a pedofilia, encontra-se a marginalidade. Então, tudo que de ruim essas crianças encontravam nas ruas. E atualmente, gente, não é diferente.
Pode ter mudado o período, o século, mas a situação a gente observa que ainda é a mesma. Por exemplo, nas grandes centros urbanos, nós observamos crianças, né, vendendo bombons, até mesmo para ajudar no sustento da família em casa. Muitas crianças pedindo esmola por não ter o que comer, trabalhando, poderiam trabalhar também para outras pessoas, e isso se qualifica no trabalho infantil, né? Muitas vezes são até ameaçados por outras pessoas para trabalharem e no final do dia repassarem o que foi adquirido a eles. Então tem várias situações, hoje em dia não é diferente. Essas crianças ainda se encontram nas ruas fazendo esse tipo de coisa. E nós temos que ter um olhar muito atento para essa questão do trabalho infantil, né? Com o crescimento acentuado do número de crianças abandonadas na década de 1920, o governo brasileiro começou a implantar ações para tentar resolver a questão do abandono das crianças, criando orfanatos, escolas profissionalizantes, escolas correcionais para menores infratores. No ano de 1927, foram criadas as primeiras leis que regulamentavam políticas governamentais a favor das crianças, o chamado Código de Menores Melos Mato. Então, a partir desse período, a partir de 1920, o governo já começou a ter um olhar para as crianças, né? Elas começaram a ser olhadas com um olhar diferenciado. O que nós podemos fazer para manter essa criança, principalmente na escola, para tirar essa criança da rua, né? Aí começaram pensar em orfanatos para tirar aquelas crianças das ruas, começaram a pensar em escolas profissionalizantes para orientar essas crianças, principalmente a questão do trabalho infantil, né? E a partir de 1927, né, foi criado o Código de Menores, que veio dar mais atenção a essas situações. Seguindo do Código de Menores, né, iniciado lá em 1927, no ano de 1990 foi criado o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui a criança já passou a ser enxergada com olhos diferenciados, com um olhar mais atento. Então toda a população, todo o Estado começou a olhar a criança, né, com uma forma diferente. A função de regulamentar políticas em favor da criança e do adolescente e instruir seus direitos e deveres. Ou seja, este documento ele veio para orientar essas crianças, orientar dos seus direitos e também dos seus deveres. A expressão poder familiar era usada para evidenciar a noção do pai, chefe de família, como representante da autoridade máxima. Tanto na Constituição Federal de 89, o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 e no Código Civil 2002 estabelece que pais, sem distinção, são titulares do poder familiar, compartilham direitos e deveres com os filhos, ou seja, quando se fala em pais, estamos falando pais e mães. Então, pais e mães têm o poder total, né, sobre seus filhos. Eles que são os responsáveis legais de seus filhos. Eles respondem pelos seus filhos, principalmente pelos menores de idade. A democracia no final da década de 80 impulsionou diversos movimentos sociais. E um desses movimentos sociais foi o MNMR, que era o Movimento Nacional de Meninos e Meninas na rua. Em específico, essa aqui aconteceu no Ceará. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta propriedade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar, à comunidade, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Ou seja, isto está bem claro na Constituição Federal, na Constituição Federal de 1988.
onde a criança ela é dotada de deveres, né, e de direito. Sabemos que é dever da família e da sociedade e do Estado assegurar isso, né? A criança, o jovem adolescente, ele tem direito à vida, tem direito à saúde, à educação, à liberdade, o lazer, à profissionalização, à cultura. Então, tudo isso são direitos que estão assegurados pela lei. Ela vem pela lei maior, que é a Constituição Federal, e também vem reforçar mais ainda no ECA. Este, né, que foi aprovado lá em 1990 pela Lei 8.069, creio que na primeira aula teve um errinho de digitação, lá quando inicia a aula fala que é em 1889, mas é o 1869 de 1990, que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então este documento ele vem para contribuir e muito, principalmente para a formação, para a proteção, tanto social como educacional dos nossos jovens e adolescentes. Crianças e adolescentes são sujeitos em desenvolvimento. Não só as crianças e adolescentes, mas creio que toda pessoa, todos nós estamos sujeitos somos sujeitos em desenvolvimento. O crescimento ele é contínuo. Então todo dia nós aprendemos alguma coisa, todo dia nós conhecemos uma coisa nova. Então jovens e adolescentes eles são sujeitos em desenvolvimento. E o Estado, a família é um fator primordial para a construção desse sujeito, né? Para não deixar esse sujeito ir para um caminho distorcido que não seja um caminho de sujeito do bem. Rompe com a ideia de portadores de carência considerados inadaptos. A substituição da terminologia menor pelo de crianças e adolescentes. Essas observações aqui vieram ocorrer depois da promulgação do ECA, né? Depois da promulgação do ECA, onde a gente substitui a terminologia menor, código de menor, e agora passa a ser, né, a nomenclatura crianças e adolescentes. Então Saraiva vem dizer o seguinte, que a partir dessa doutrina se revogou a antiga concepção tutelar, trazendo criança e o adolescente para uma condição de sujeito de direito, de protagonista de sua própria história, titular de direitos e obrigações próprias de sua peculiar condição de pessoa e desenvolvimento, dando um novo contorno ao fundamento da justiça, da infância e da juventude, abandonando o conceito de menor com subcategoria de cidadania. Então, esta criança, este jovem adolescente, a partir da promulgação do ECA, ele já vai ser o protagonista da sua própria história. Ele vai ser uma criança cheio de direitos, né? Então, ele vai ter uma nova história a partir deste documento. Ele vai ter direitos e obrigações. Lembrando que a criança, jovens e adolescentes, assim como elas têm direito, elas também têm os deveres que devem ser cumpridos. Isso aqui já foi até frisado na primeira aula, né? Que criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem dizer que até 12 anos incompletos, né? Até 11 anos e 11 meses, né? É considerado criança. E adolescente, que é entre 12 e 18 anos. E o que se adapta na questão do ECA? Quando é criança de 12 anos incompletos, é intuído quando se comete algum delito, a medidas protetivas, né? Já entre 12 e 18 anos são as medidas socioeducativas, né? E essas medidas socioeducativas, elas vêm atentar à auto-infracional, que já foi exposto na aula anterior, e ao apreendido, né? Ao não auto de prisão em flagrante, não ao crime, muito menos o preso. Ao expressar que a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento,
A nova lei reconheceu que a família, a sociedade tem deveres e responsabilidade com suas crianças e adolescentes. Isto aqui, né, já foi citado, a família, o Estado, né, a sociedade, elas têm deveres com as crianças e os adolescentes. Né? E isto vem se ressaltar lá no artigo 5º do ECA, que diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Ou seja, isto é uma responsabilidade do Estado, da família e da sociedade, assegurar que esta criança não venha a sofrer esse tipo de situação. Para proteger contra a exploração econômica, proíbe o trabalho de criança e adolescente com idade inferior a 14 anos de idade, salvo em condições de aprendiz, reconhecendo que os mesmos devem ser protegidos pela legislação trabalhista e previdenciária, que nós já até comentamos, né, que é a questão do trabalho infantil. Mas o que seria isso, né? Eu não posso, por exemplo, colocar uma criança para trabalhar onde eu venha ferir o direito desta criança, onde eu venha fazer com que essa criança seja forçada a um trabalho que não seja adequado a ela. Quando se fala em trabalho para crianças, eu não estou falando que uma criança ela não pode, por exemplo, arrumar a cama, que ela não pode lavar a louça que ela sujou, que ela não pode tirar o lixo que ela sujou. Então isso não é trabalho. Isso são deveres que a criança deve cumprir como um sujeito da sociedade. São conhecimentos, são disciplinas que vêm desde do ambiente familiar e se aperfeiçoa na escola. Então não é qualquer coisa que eu vou dizer, isso é um trabalho infantil. Minha mãe mandou, eu vou arrumar casa, eu vou denunciar porque ela está cometendo um crime, né? Ela está colocando a criança para trabalhar, então é trabalho infantil. Não, negativo. Isto é um dever da criança. Se sujou, tem que limpar mesmo. Né? No que diz respeito aos atos infracionais, no artigo 228 da Constituição Federal, dispõe que são penalmente imputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. Ou seja, esta criança ela já vai ser acompanhada, este jovem, né, este adolescente vem acompanhada pelo ECA. Né? E de acordo com o ECA, a previsão da proteção não extingue a responsabilização, sendo o adolescente submetido a cumprir medidas socioeducativas. Esta criança ela pode ser atuada como um trabalho voluntário, que pode ser ajuda na limpeza pública, fazer trabalhos numa escola, trabalhos de limpeza. Então essas são as medidas socioeducativas que podem ser aplicadas a esses menores. Responsabilização significa que a resposta ao ato infracional praticado numa perspectiva eminentemente pedagógica voltada à identificação das causas determinadas da conduta infracional e sua posterior abordagem, a partir de ações diversas a serem efetuadas de acordo com a necessidade socioeducativa do adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança, né, o que vem ser o Conselho Tutelar? Né? De acordo com o ECA, o Conselho Tutelar, eles são responsáveis por zelar pelos direitos da criança. É os conselheiros tutelares que vão acompanhar, né, para ver se esta criança está sendo protegida principalmente pelas famílias, se essa criança está tendo os seus direitos reservados, né, e por isso atendem às denúncias e reclamações de casos que envolvam ameaças ou violações de direito previsto no Código, no artigo 98 a 105, tendo suas atribuições definidas no artigo 136 do ECA. Então, os conselheiros tutelares eles vão atuar dessa forma, né, zelando pelo direito de jovens e adolescentes.
A denúncia pode ser o primeiro recurso para a atuação do Conselho Tutelar, né? Para que o Conselho Tutelar atue, precisa ter uma denúncia. E essa denúncia vem ser principalmente de quem está presenciando a prática, né, do não cumprimento dos direitos da criança. A quem compete aplicar as medidas de proteção se convertem em encaminhamentos para imediata execução por parte do Estado, da família ou da sociedade. Conselheiros tutelares são órgãos de fiscalização responsáveis por verificar o descumprimento dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, como já foi citado. Se eles observaram que está sendo descumprido os direitos desses jovens e dos adolescentes, eles vão atuar nessa questão, né? Primeiro tem que ter uma denúncia, para depois o Conselho Tutelar atuar nessas situações, determinando o que cada parte envolvida deve fazer. Compete a esse Conselho requisitar serviços públicos na área da saúde, educação, assistência social, previdência, trabalho e segurança, encaminhando o caso conforme a sua gravidade. Não são atribuições do Conselho Tutelares, né? Assim como já falamos o que são as atribuições do Conselho Tutelares, vamos falar agora o que não são as atribuições. Busque a apreensão de crianças e adolescentes ou parentes deles. Isso não é função, né, do Conselho Tutelar. Em hipótese alguma, o Conselho Tutelar pode chegar na casa e dizer que foi fazer uma busca e apreensão. Isso não é dever do Conselho Tutelar. De quem é essa função, né? Ela é exclusiva oficial da Justiça ou por ordem judicial. Autorização para viajar ou para desfilar, né? Isso também não é uma função do Conselho Tutelar. Em hipótese alguma, ele pode emitir uma declaração, por exemplo, uma autorização para a criança fazer uma viagem. Isso é função comissionada da infância e da juventude. Autorização de guarda. Em hipótese alguma, o Conselho Tutelar pode autorizar essa criança que vai morar agora com essas, vai ser dada a guarda dessa criança para esta família. Não, em hipótese alguma pode acontecer isso. E somente o juiz, e por meio de um advogado que entrará com a petição para regulamentação da guarda ou modificação. Já o que seria o Conselho de Direito, né? Os Conselhos de Direito de Crianças e Adolescentes. Ele vem configurar-se como principal órgão do sistema de garantia de direito, por meio de gestão compartilhada, governo e sociedade civil, definem as diretrizes, formulam, monitoram e avaliam as políticas públicas que buscam atender os direitos das crianças e do adolescente. Existem municípios, no estado, na esfera federal, em todos esses níveis a representação é paritária, como membros e do Poder Executivo e da sociedade civil. Lembrando que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é ele que promove a votação, né, a organização da votação para os novos conselheiros tutelares. Aqui estão algumas atribuições, né, e competência, tanto do Conselho Tutelar quanto do Conselho de Direito. Nós vamos ficar bem atentos a essas atribuições. É a atribuição do Conselho Tutelar atender às crianças e adolescentes que tiverem seus direitos violados por ação e omissão do Estado, da família e da sociedade. Que esses meios aí, esses pilares, sociedade, família, e Estado, são os que são para, né, fazer valer os direitos das crianças e adolescentes. Eles que são os protetores da criança e do adolescente. Mas se caso, por algum motivo, eles vierem violar os direitos, o Conselho Tutelar, né, vai ter essa atribuição, né? Executar, orientar e aconselhar e aplicar medidas aos pais e responsáveis. Se em uma família está acontecendo uma situação, principalmente de agressão familiar, o Conselho Tutelar é acionado. Então ele tem esse papel de orientar, esse papel de aconselhar e também aplicar medidas aos pais e responsáveis, né, que ocasionaram a situação com a criança. Aplicar as medidas de proteção, executar serviços públicos. No que diz respeito aos atos infracionais do artigo 228 da Constituição Federal, dispõe que são
penalmente imputáveis os menores de 18 anos, sujeito às normas de legislação especial, já foi citado anteriormente esse ponto. Tomar providência quando não forem cumpridas as medidas socioeducativas aplicadas pela justiça ao adolescente que comete ato infracional. Por exemplo, um jovem foi designado a fazer limpezas públicas, né? E esse jovem ele não está cumprindo com essa norma que foi imposta, o Conselho Tutelar ele tem que tomar as devidas providências quando os mesmos não estiverem cumprindo com as obrigações. Já os Conselhos de Direitos, né, têm as atribuições de gerir os recursos destinados ao Fundo da Criança e do Adolescente, deliberar, acompanhar e avaliar as políticas de atendimento, conhecer a realidade do seu território e elaborar um plano de ação definindo as propriedades de atuação, propor a elaboração de estudos e pesquisa para promover e subsidiar as políticas públicas, buscar interação com outros órgãos executores das políticas públicas e demais conselhos, e também propor e acompanhar o reordenamento institucional, buscando o funcionamento em rede das instituições públicas e de instituições não governamentais. Também fiscalizar, ele tem propor acompanhar o reordenamento institucional, ainda do Conselho Tutelar, essas atribuições. Expedir notificações, tanto em relação ao direito da criança e do adolescente, como para comunicar-se com as entidades sociais, né? Requisitar certidões de nascimento, de óbito da criança e do adolescente, assessorar o poder público na elaboração de propostas orçamentárias, de orçamento para o plano de programas. Já do outro lado temos acompanhar a participação da elaboração do plano plurianual, que é o PPA, que está lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a Lei Orçamentária Anual, que é o LOA, indicando alterações e zelando para o orçamento público. Respeite o princípio da prioridade absoluta, acompanhar, participar e colaborar com o Poder Legislativo, né, efetuar registro das entidades, regulamentar, organizar e coordenar os processos de eleição do Conselho Tutelar, já foi até frisado isso aqui, que é de responsabilidade do Conselho de Direito, fazer essa regulamentação, organizar e coordenar o processo de eleição dos novos conselheiros. Outros mecanismos de proteção em defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente, que são eles, né? Além do Conselho Tutelar e dos Conselhos de Direito, nós temos também quem pode estar atuando em defesa das crianças, o Ministério Público, a Vara Judiciária, delegacias especializadas, os Centros de Defesas, os Fóruns, os CRAs, o CREAS e também o Disque Denúncia, que é para a situação de denúncias. Temos alguns pontos a ser falados aqui em relação às medidas de proteção, né, que são aplicadas às crianças e adolescentes, que estão previstas no artigo 98 do ECA, devendo ser aplicada para que os direitos reconhecidos pela lei forem ameaçados ou violados, né? Quais são esses pontos importantes, caso esses direitos forem violados? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, né? Aí o ECA, né, os Conselhos de Direito, o Conselho Tutelar vem fazer a sua atuação nessa situação, né? Caso por ação e omissão da sociedade e do Estado. Se elas verem se omitir a questão de proteção ao menor, ao jovem adolescente, o Conselho Tutelar tem que agir dentro dessa situação. Por falta ou omissão ou abuso dos pais irresponsáveis, é uma coisa que é muito comum, em relação de sua conduta. Ainda sobre a aplicação de medidas, né? Lá no artigo 100 do ECA, ele especifica da seguinte forma: na aplicação das medidas, leva-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se que aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiar e comunitário. Ou seja, mais uma vez, vim frisar que a família é um pilar muito importante na questão de cumprimento dos direitos dos jovens e adolescentes. E o que são as medidas protetivas, né?
As medidas protetivas vêm ser frisadas em questão de direitos fundamentais da criança e do adolescente, que tem o objetivo de promover a socialização, a ruptura dos padrões violadores, também o fortalecimento dos vínculos comunitários, contato com outras referências culturais, experiência em promover a ressignificação de suas vivências. Nós também podemos estar frisando a questão das medidas e proteção à prevenção no artigo 101 do ECA, né, que eles compreendem 6 pontos importantes. Primeiro ponto, que é o encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários. Né? Essas aqui são as medidas de proteção, que é prevista lá no artigo 101 do ECA. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimentos oficiais de ensino fundamental. Também a inclusão em programas comunitários ou oficiais de auxílio à família, à criança e ao adolescente. Outro ponto importante também, que é em relação às medidas de proteção, que vem ser as requisições de tratamentos médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar e ambulatorial. E por último, inclusão em programas oficiais ou comunitários de auxílio, orientação e tratamento alcoólatras e toxicomanos. Então essas foram as medidas, né, que são previstas pelo ECA, as medidas de proteção em relação aos direitos das crianças, jovens e adolescentes. Na forma da lei e da Constituição, o poder público tem o dever de prestar o atendimento à criança, ao adolescente e à família, de forma espontânea e prioritária, independente da aplicação de qualquer medida ou instauração de qualquer procedimento, ou seja, independente de qualquer fato, de qualquer situação, a criança ela precisa do atendimento, principalmente do poder público. Está previsto na Constituição, no ECA. Então, todas essas leis elas vêm amparar a questão dos direitos da criança, jovens e adolescentes. Crianças e adolescentes têm direitos, né? Sem exceção. Pode ser o filho do pobre, o filho do rico, o analfabeto, o que está na escola. Pode ser o cadeirante, o deficiente ou não deficiente. Todos têm direitos, né? E esses direitos estão previstos em lei, principalmente no ECA, que é o documento, né, que determina esses direitos da criança e do adolescente. Aqui para vocês, para observarmos, né, uma contraposição aí. Assassinato de jovens crescem 376% em 30 anos. Aí vem a criança e pergunta: o que você quer ser quando crescer? Né? Fica uma coisa a se pensar. Será que nossos jovens de hoje eles estão tendo essa oportunidade de crescimento, principalmente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social, em questão de desigualdade social, em questão de situação socioeconômica? É uma coisa a se pensar muito. Será que esses jovens ele está sendo acompanhado pelo poder público para que ele tenha esse crescimento, para que ele seja uma pessoa, um cidadão de caráter no futuro? Né? O que o poder público, a máquina pública, vem fazer para que esses direitos desses jovens e adolescentes sejam assegurados? Bem, com esta imagem nós estamos finalizando a nossa aula, né? Irei disponibilizar para vocês a primeira avaliação referente a essas duas aulas. Peço que leiam também o restante do material para questão de informação, certo? O escritor, pedagogo brasileiro, excelentíssimo Paulo Freire, né, que diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Então, o ensinar é uma coisa magnífica, né, que não só o professor
pode ensinar. Uma simples pessoa que tem o conhecimento, ela pode estar transmitindo, né, uma informação que pode levar ao conhecimento de uma outra pessoa. Então o ensinar ele vem ser muito, né, universal. Qualquer pessoa pode, por exemplo, dizer que uma criança tem direito, que uma criança não pode ser descriminalizada, não pode agir com preconceito com esta criança, não pode, né, fazer com que esta criança venha sofrer uma violência. E sim, ela tem direito de ser livre, direito de estar na escola, direito à liberdade, direito à saúde, à educação, a saneamento básico e todos os outros direitos que são previstos em lei. Aqui nós finalizamos a nossa segunda aula e até o nosso próximo encontro.